No dia 14 de outubro, iniciamos uma nova fase de lunação marcada por eclipses, necessidades de limpeza e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente está começando uma nova lunação no signo de Libra, eu vou deixar aqui o vídeo do Sol, do momento em que o Sol ingressou em Libra, para a gente entender um pouco mais dessa influência que o Sol vai trazer para a lunação atual. Então vale a pena lembrar que não só a gente está lidando com uma lua nova, momento que as energias começam a se renovar, mas também com o eclipse. Então quem tiver com o céu aberto vai ter a possibilidade de observar não só o fenômeno em que acontece o eclipse, mas o momento exato da lua nova também, quando o Sol e Lua vão formar aspecto de conjunção exato, marcando para a astrologia o que é chamado de fase nova. Então, a partir dali se iniciam novas energias, energias intensas por conta do eclipse. Então, a gente não pode, não tem como dissociar essa lunação do eclipse. É preciso entender os dois movimentos para a gente trabalhar melhor, entendendo os potenciais, o que precisa ser feito. Como eu falei bastante no vídeo do eclipse, se não assistiu, para aqui, dá uma assistida, porque é necessário, para só então a gente trabalhar com as energias da lunação. Lembrando que o momento de lua nova é o momento de renovação, A lua não estará visível, exceto que dessa vez ela vai estar visível porque vai ter o eclipse e a gente vai enxergar, Vai ser possível enxergar com as devidas proteções, pesquisem na internet, para observar esse fenômeno, mas a gente vai ver a lua, ou seja, a gente talvez não tenha aquela sensação comum de perder o referencial. O que vai acontecer é que vai ser eclipsado, À noite, a gente já observamos aí que a lua não está visível no céu, porque ela tem nascido muito próximo ali do momento em que o Sol também nasce, caminhando, ajustando a sua rota para encontrar, para fazer esse aspecto de conjunção com o Sol. Hoje, no sábado, aí, a partir do meio-dia do horário de Brasília, vai ser possível a gente observar. Então é o momento de plantar as coisas, só que o que a gente plantar é preciso que a gente tenha um radar ligado a 1000%, porque vai depender muito dessa influência do eclipse. É o momento que os líquidos estão mais baixos, não tem tantos líquidos nas seivas, facilitando cortes. Momento que a gente tem uma dificuldade maior para trabalhar com certas coisas como diagnósticos, por conta desse referencial e principalmente por conta de estar eclipsada a lua. Aquilo que foi iniciado precisa pensar bastante, precisa de um entendimento das energias totais, juntando a lua nova e o eclipse, para continuar desenvolvendo. E também para que os projetos que já haviam em desenvolvimento não iniciem uma fase ali de desafios ou coisa parecida. E esse evento do eclipse deixa muito clara a importância da Lua, sobre a influência ali, a gente já está vendo muita coisa manifestar. Então é inegável que a Lua não é só um pedaço de rocha girando em volta do nosso planeta, que ela tem muito mais funções do que simplesmente influenciar marés e líquidos, como as pessoas gostam de pensar. Nossos movimentos, eu tento mostrar aqui, à medida que a Lua enche, o quanto a gente tem a sensação de que as coisas, os lugares estão mais cheios, há mais fluxo de pessoas. A Lua mexe com tudo isso, com o nosso emocional, representando a nossa mãe, representando o potencial fértil, o potencial feminino, intuitivo, sensível, tudo isso que faz com que a gente seja seres humanos, que sejam um pouco diferentes dos animais. E os animais até reconhecem os ciclos. A gente é que perdeu isso, mais uma vez, por conta de desinformação e uma série de coisas que não vêm ao caso aqui agora. Mas quanto mais a gente entender os ciclos, melhor a gente
tende a trabalhar com essas energias e usá-las favoravelmente, que é o que eu defendo aqui no canal. Acontecendo no signo de Libra, né, o signo da socialização, a Lua vai fazer o quê? Vai estar voltada para nutrir o outro, para dar o acolhimento, a proteção necessária para o outro. É um pouco mais racional, um pouco mais intelectual. Às vezes as emoções ali podem ficar até desafiadas durante esse período, porque a forma de lidar é mais intelectualizada. Não é que não sinta, né? Normalmente quem não sente, né, quem não tem esse contato com o emocional é que tem algumas dificuldades. Eu já falei algumas vezes, né, paralisar o fluxo da vida, o campo ali às vezes não anda enquanto a gente não coloca essas águas, né? Emoção é aquilo que põe em movimento, mover, coloca isso para fluir e então a vida retoma o seu curso. Mas não é que não sinta, a forma de sentir parece ser mais intelectual ou tende a ser mais racional. Então, às vezes, as pessoas que pensam mais sobre aquilo que sentem do que simplesmente sentir. Quando a Lua no signo de água, o sentir já é o suficiente. Mas passando dos signos de ar, ou dependendo dos aspectos que fizer, é a via racional que é utilizada para entender. E a grande dificuldade dessa Lua, como o signo de Libra está orientado para o outro, para satisfazer as vontades do outro, né, para deixar o outro feliz, vamos falar assim, e também pesa muito a harmonia, a diplomacia, né, aquela sensação de o lar em paz é muito forte. Essa Lua traz a dificuldade de dizer não. Muitas vezes o emocional da pessoa é deixado de lado, principalmente quando a Lua é muito forte no signo de Libra, depende dos aspectos, como eu sempre falo aqui, né? Depende sempre do mapa de cada um. Mas se essa Lua for muito forte, essa pessoa tende a ignorar suas próprias necessidades emocionais para nutrir e satisfazer o outro. Então é nesse sentido que traz esses desafios. Além do que o social ser muito forte nesse período. Como eu falei, durante o ingresso do Sol, Libra era o signo que iniciava a fase social e com a Lua passando ali, né, a gente já tem o Mercúrio também, que está terminando a sua passagem pelo signo de Libra, a força do social pode exercer uma pressão muito grande, então o indivíduo ali, né, as necessidades emocionais individuais podem ficar de lado. O potencial que essa Lua tem para nutrir, para acolher o outro, para satisfazer o outro, pode ser aplicado em projetos que, né, tem o cliente, o outro como foco, como benéfico. E vale a pena também pensar que o Libra é um signo que tende ao equilíbrio, e as relações, quando ficam desequilibradas, acabam causando, né, pesando mais de um lado para o outro, e isso não é bom. Característica de relações que acabam sendo prejudiciais é aquela relação que só um toma e não dá nada em troca, né? Ou o outro dá tudo e não recebe nada em troca. Então a força ali deveria ser para o equilíbrio. Como pesa demais o outro, esse equilíbrio é deixado de lado para satisfação, para ver o outro feliz. E aí fica aquela pergunta, né? Se a gente joga tudo para o outro, o que sobra para nós? Então vamos dar uma olhada nas mandalas, peguem a pipoca, sentem confortavelmente que esse é um vídeo mais longo para a gente entender os potenciais de toda essa lunação. Essa é a mandala do momento em que o Sol e a Lua formam um aspecto de conjunção, marcando para a astrologia o que é a fase de Lua nova, né? Então tá começando uma nova fase, no dia 14 de outubro, às 14h54 do horário de Brasília. Esse é o horário exato da conjunção, né? O mapa traçado aqui para contagem, Sol e Lua 21 graus de Libra, e é também o momento do auge do eclipse, né? Então, quando o Sol e a Lua estiverem em conjunção exata, né? Quem estiver observando o eclipse aí, quem tiver visibilidade, pode lembrar que esse está olhando para o momento também exato da Lua nova. Então, como eu já tinha falado sobre o eclipse, né, como influenciava muita coisa, né, eclipses solares tendem a ter ainda mais impacto pelo período de gestação e pós-eclipse. O vídeo está aqui no canal, para quem não assistiu ainda,
precisa assistir para entender, né? Porque o eclipse marca muito essa lua nova, essa lunação que a gente começa a trabalhar agora. E por mais que aqui a gente tenha que considerar os temas de Libra também, a influência do social, da necessidade da diplomacia, da harmonia, né? Daquilo que é estético, da socialização, às vezes até trazendo aqui a dificuldade, né, para lidar com esses temas mais sociais. As pressões costumam ser fortes e às vezes a gente nem consegue dizer não quando é necessário. Eu sempre lembro disso aqui. E também traz uma racionalidade, né? Uma força maior aí para a gente intelectualizar, trabalhar mais com o lado ar, que é o que a gente vai precisar para os empreendimentos, para aquilo que for plantado, para tudo que a gente quer que dê fruto aí nesse período. Além disso, né, além dos temas de Libra, que é uma energia muito forte também, buscando equilíbrio, né, buscando um dos símbolos é a balança, né, esse símbolo aqui é uma balança, representa uma balança. E essa tendência do equilíbrio, né, de buscar equilíbrio, melhor dizendo, que não vem com facilidade. Às vezes a gente nota que as relações costumam pender para um determinado lado, né? O Libra é muito voltado para agradar o outro, para a satisfação do outro, nem que para isso tem que se sacrificar. E muito embora positivamente isso favoreça muita coisa, quando a gente fala do social aí, se a gente olhar por esse lado, não tá errado, né? Mas o problema é que quando a balança pende só para um dos lados da relação, porque o Libra também representa muitas relações. Com essa parte eclipsada, a gente não enxerga, né, da mesma forma. Aquilo que antes era fácil de perceber, mesmo no eclipse solar, se torna difícil, né? A expressão eclipsada quer dizer isso, né? A gente perde a capacidade de enxergar durante o eclipse. Como essa mandala determina, né, a forma de semeadura dessa fase, vai precisar que a gente se esforce muito. E um detalhe, o momento de lua nova já traz por si só, como eu sempre falo aqui no canal, essa sensação de perder o referencial, de não estar enxergando direito, ainda mais eclipsada. E a gente observa que também não é só o Sol e a Lua, né, que formam ali o aspecto de lua nova, mas também o Mercúrio, né, está muito próximo aqui a 4 graus e vai ser afetado. Assim também como o nodo aqui, o nodo sul, né, 25 graus. Então toda essa faixa que vai do grau 17 ao 25 está afetando aí, principalmente a questão dos eclipses, mas também precisa ser considerado para o momento da lua nova. Ou seja, a gente tem que também cuidar do mental nessa fase, das ideias, da comunicação, de tudo aquilo que envolve as trocas, os contatos, os estudos, viagens curtas, tudo aquilo que são as representações de Mercúrio também estão sendo tocados por esse eclipse e também estão envolvidos aí nesse momento da lua nova. Então a gente precisa zelar também pelo aspecto mental. Quanto mais atenção a gente tiver, melhor. E o ascendente caindo a 9 graus de peixes, né, trazendo empatia, sensibilidade, amor incondicional, compaixão, essas características mais piscianas, né, que envolve também muita coisa. Os peixes costumam dizer é o signo mais intenso do elemento água, são oceanos quase infinitos, né? Então tem muita sensibilidade, muita empatia, só que também pode trazer uma necessidade de escapar, né? De fuga da realidade, fuga daquilo que a gente precisa encarar. E a gente sabe que o momento é delicado por vários motivos, né? A gente vem falando aos poucos aí de vários movimentos. O eclipse é muito poderoso ainda, a humanidade ainda sofre muito com eclipses, por mais que às vezes a gente tente ignorar e negar isso. Então precisa desse amor incondicional, da gente conectar, incorporar essa fonte sagrada, conectando com o sagrado interior, sentindo essa força que pode movimentar tudo, né? Que pode, de certa forma, curar, né? Transcender aí essa questão, essas energias que estão desenhadas ali do eclipse e da lua nova, né?
que vai permanecer por toda a lunação de Libra, então é muito importante. E lá no meio do céu, a bússola desse período, né, o destino está o signo de Sagitário, lembrando para a gente enxergar longe, né, olhar ao longe, atirar a flecha ao longe, não se prender às visões comuns, aos horizontes comuns. O Sagitário fica míope, então mais uma vez a gente vê o tema da visão aparecendo, né? Não só pelo sentido do eclipse e da lua nova, mas agora do próprio signo de Sagitário, que está apontando ali o caminho que a gente tem que, né, tentar tirar os olhos das questões mais comuns, que tomam muita nossa atenção e desgastam na maioria das vezes, e olhar a grande imagem, né? O horizonte amplo, ou ainda buscar essa ampliação da consciência. Até trago aquela frase do Einstein, né? De uma mente que se abre para o novo jamais volta ao seu tamanho original. Um clichê que se aplica aqui também, porque quanto mais visão a gente tiver, principalmente neste momento do eclipse de lua nova, melhor vai ser. E a gente precisa lembrar que no dia 28 é a fase da lua cheia e também tem outro eclipse. O Júpiter, que rege Sagitário, está a 13 graus de Touro, retrógrado ainda. Então a gente está revisando como a gente lida com esses temas do Júpiter, que envolve também a fé. Então a fé ali, para a gente continuar na nossa direção, na nossa jornada, não se perder no caminho, a gente precisa continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo, nessa força interior, trabalhar a fé como habilidade, como eu sempre digo, e não só como no sentido religioso, porque a fé vai existir independente da religião. Então, essa visão, né, tentar ampliar ao máximo aí, evitar as discussões, evitar as questões que consomem energia, que deixam a gente para baixo, né, que jogam a gente para baixo, principalmente aí durante o eclipse, durante o sábado, e também no pós-eclipse, que a gente ainda vai lidar com essa energia durante toda a lunação. Vamos seguir agora para o quarto crescente e ver quais os desafios precisam ser considerados na próxima fase. Então a gente chega no quarto crescente, né, acontecendo no dia 22 de outubro, às 00h29 do horário de Brasília, mapa traçado para Contagem, a Lua estará em Capricórnio, né? Então muita gente até começa a rir, né? Porque a Lua em Capricórnio, né, regida por Saturno, a Lua a 28 graus de Capricórnio e o Sol a 28 graus de Libra, né, já finalizando aqui a sua passagem pelo signo de Libra, logo vai ingressar no dia 23 em Escorpião. Então forma aqui a quadratura, o aspecto exato que marca para a astrologia a fase de quarto crescente. Bom, Lua em Capricórnio, né, traz aquele emocional mais rígido, mais austero, a dificuldade de se abrir, a dificuldade de falar muitas vezes aquilo que sente, de demonstrar fraquezas por se compreender como uma espécie de fortaleza. É uma lua que tenta se fechar, né, criar barreiras, dificilmente confia. Quem tem Lua em Capricórnio ou Lua com aspecto com Saturno tem muita dificuldade em se abrir e confiar de cara, né? Vai meio que passando ali por várias etapas até que consegue confiar, mas se essa confiança for quebrada, dificilmente ela é recuperada. E não só a quadratura, né, desafiando ali com esses temas todos do Capricórnio, regido por Saturno, então traz a responsabilidade, a necessidade de ação, né, de seguir um plano, seguindo etapas de maturidade, de respeito ao tempo. O Capricórnio tem um sentido de escalada, de ambição, né, de legado, né, a tradição do Capricórnio é aquilo que ele quer deixar para o mundo, quer relegar para o mundo. Então, essa lua, esse emocional tem essa necessidade de se firmar, né, voltar muito para aquilo que está sendo deixado ali como uma espécie de legado. E para que as energias desenvolvam, né, segundo essa alunação, a gente precisa aplicar isso também, principalmente a estrutura de Saturno, né, seguindo as etapas, trabalhando cada vez mais, né, os degraus ali até que se chegue ao ponto mais alto, mas
a questão primordial aqui é essa necessidade emocional de barreiras, né? De sentir segurança, de dificuldade de confiança. A fase quarto crescente requer que a gente firme o curso. A gente não pode duvidar. Então, se houver uma desconfiança dentro dos objetivos, e quando eu disse desconfiança não era só com pessoas, mas dentro dos objetivos, dentro daquilo que foi traçado, se fragilizar e balançar, pode ser que arrisque aí todo o desenvolvimento da alunação, principalmente levando em consideração que começou com um eclipse, né? Isso vai ser um tema recorrente porque o início foi com eclipse e o auge também vai ser marcado por um outro eclipse. Se não bastasse tudo isso, a Lua está aqui, ó, conjunta a Plutão, pedindo exatamente a limpeza, a purga, a transformação dos temas emocionais. Então, se a gente vê que há um potencial de desencadear crises, essas crises fragilizarem todo o desenvolvimento que vinha sendo trabalhado, colocando em risco e tudo mais. Quanto menos carga a gente chegar no quarto crescente, melhor. Só que as cargas, se a gente não se atentar para aquilo que eu falei no vídeo do eclipse, as cargas tendem a ficar muito intensas por conta do eclipse em si. Se a gente não fizer as limpezas, se a gente não tirar uns minutinhos, né? Nem que seja 5 minutos, é o tempo que tiver, não tem que ficar o dia inteiro por conta, não é isso. Mas o mínimo que puder, faça para poder aliviar, porque vai ser muito intenso, já está sendo muito intenso. A manifestação de tudo isso, não só do eclipse, mas dos aspectos de Marte e Plutão, né? O Marte passando em Escorpião, tudo se intensificando cada vez mais. Então, quanto mais leveza a gente tiver, melhor vai ser para a gente lidar com essa fase também. Porque o Plutão pede sempre transmutação, né? Transformar. Então, as crises aí, como a gente chama, são exatamente para que a gente se limpe, né? E passe ali para um novo estágio. E não é só isso, né? Porque olha quem aparece aqui conjunto ao Sol, Mercúrio. Mercúrio que estava se aproximando e formava aspecto também com a Lua nova. Então tá aqui mais uma vez no quarto crescente, né? Agora em quadratura também com a Lua. Então tudo isso que eu tô falando afeta também o mental. Então mais uma mandala que a gente precisa zelar aí pela mente, né? Pelos temas da comunicação, da escrita, da fala, das trocas, do comércio, de tudo aquilo que a gente estuda, os trânsitos em bairros, né, a direção ali, viagens curtas, tudo isso está também envolvido nessa fase de lunação, melhor dizendo, né? Então, o mental, e o que pode favorecer muito também, que a gente tenha ideias, encontre soluções criativas ali para ajudar nesse sentido. Só que para isso a gente precisa também fazer todas as limpezas como as mandalas estão mostrando aqui. O ascendente a 28 graus de Câncer, pedindo que a gente mais uma vez incorpore empatia, sensibilidade, capacidade de nutrição, de proteção, né? Da gente abraçar os nossos objetivos, não importa o que seja que tenha sido traçado durante essa alunação, mas agora a gente precisa trazer para dentro e proteger isso com toda a força. E o ascendente em Câncer é regido pela própria Lua, que está em Capricórnio, na oposição. Ou seja, tudo que a gente tentar incorporar aqui nos nossos projetos vai estar fazendo uma oposição também à questão emocional, reforçando mais uma vez a importância disso. E lá no meio do céu, mais uma vez, né, o signo de Touro a 10 graus, como bússola, como destino. Meio do céu conjunto a Júpiter. Então vamos vendo como vai tendo essa conversa, né? Porque na mandala da Lua Nova, o Sagitário aparecia no meio do céu e eu falei que a gente precisava considerar a força de Júpiter porque é quem rege Sagitário. Agora o próprio Júpiter está no meio do céu, né? A menos de 1 grau ali, menos de 2 graus ali de diferença, e pede muito que a gente tenha uma visão mais ampla, benéfica desses momentos, né? Que a gente traga isso e incorpore isso em tudo, principalmente nas energias ali que envolvem trocas. Porque agora, como o curso precisa ser firmado, ele precisa também que seja feito de forma objetiva, forma prática. Não podemos perder
a realidade própria de vista, como eu sempre falo aqui, porque o meio do céu e touro. As questões do sustento, sobrevivência vêm muito à tona, e o Júpiter, ainda que retrógrado, está favorecendo muito esse ponto. Ou seja, se a gente trabalhar mais com a fé, com a crença, com aquilo que pode ser desenvolvido positivamente, tende a dar frutos também para continuar desenvolvendo até o momento do auge. Então vamos seguir agora para a fase de lua cheia para a gente ver com o que mais a gente está lidando nessa alunação bem desafiadora aí do signo de Libra. Então essa é a mandala do momento da lua cheia, né? Acontecendo no dia 28/10, às 17h23 do horário de Brasília, o mapa traçado aqui para Contagem. O Sol a 5 graus de Escorpião, então já não está mais em Libra, né? Mais uma alunação que começa num signo e termina em outro. Isso traz certas influências, porque agora a gente precisa considerar a energia de Escorpião, né? O que o Sol está irradiando, toda a intensidade, toda a eletricidade, às vezes a dificuldade de se aprofundar das coisas que são mais profundas e que a gente não mergulha tão intensamente ali. Tudo isso vai influenciar. E é o momento que a Lua está a 5 graus de Touro, né, fazendo uma oposição exata, que para a astrologia marca o momento da Lua cheia, mas também é um eclipse lunar. Então, mais uma vez, a gente tem a força dessa alunação eclipsada aí. Mais uma vez a gente está perdendo aqui o sentido da visão, está sendo eclipsado. Ou seja, no momento em que os resultados estão vindo à tona, como seria o normal durante essa fase, a gente agora não consegue vislumbrar direito se esses resultados chegaram ou não, né? A Lua, o eclipse lunar é um momento de entrada de sombra também, né? Então a gente tem que considerar também, mais uma vez, a leveza, né? Trabalhar muito aliviar as cargas, evitar o máximo possível que essas energias carreguem a gente. Então, não só no início, né, do dia 14, lá no momento da lua nova, que teve o eclipse solar, mas agora também com o eclipse lunar. Aquilo que a gente puder aliviar vai ser melhor, porque, como eu falei, né, o mês de outubro prometia ser de muita transformação, de muita purga e limpeza. Está sendo, a gente está vendo isso manifestado de diversas formas. Mas aqui agora a gente também tem que considerar as energias de touro, né, para a lua, a necessidade de nutrir, né, de manter ali arraigado tudo aquilo que foi plantado para os resultados que vêm à tona agora. De forma prática, objetiva, né, centrada, mantendo sempre ali a visão da realidade, sem perder o contato. O touro é aquele animal que mantém as 4 patas no chão, então tende a uma estabilidade maior, mesmo no quesito emocional, né? As luas são 2 luas em signos de terra na mesma fase, estão pedindo que a gente lide de uma maneira bem prática, bem objetiva com as coisas que a gente sente. Isso pode favorecer também, como pode, né, dificultar, porque, como eu falei, para enxergar durante o eclipse, a gente precisa ver com outros olhos. Então, se a gente está acostumado a enxergar, sempre ter iluminação, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo que eu aprendi com o professor Alexandre Schutt. A gente senta durante, né, no momento ali, a gente pode sentar num quarto escuro, ficar ali durante um tempo, até que a visão se acomode, se adapte, para a gente ver com outros olhos. Isso para simbolizar o quê? Que o eclipse é o momento que a gente tem que enxergar de outra forma. A gente não pode olhar para as situações da mesma maneira como a gente faria normalmente. Principalmente o que traz, né, no momento da lua cheia, maior intensidade, maior força, o que seria normalmente de muita luz, né, muita luminosidade, porque a lua está toda iluminada, mas ela vai ser eclipsada pela sombra da Terra. A gente vai ver isso no vídeo do eclipse, né? Então é um eclipse que ela vai ser parcialmente encoberta, né, pela sombra da Terra. Então a gente perde um pouco da visão, a gente perde um pouco do sentido ali de ver as coisas e dá uma balançada, né? Se a carga tiver demais, se não tiver feito o trabalho que estava desenhado, né, durante o quarto crescente, que pedia por limpeza ali com a conjunção com Plutão,
a carga chega aqui ao máximo e vai, né, explodir durante essa lua cheia, né? Tinha aquelas brincadeiras do lobo uivando, né, para a lua, de se tornar lobisomem durante a lua cheia, mas também tem esse sentido, né, não literalmente se transformar numa fera, mas das emoções dos nossos demônios aí saírem e nos assombrarem durante essa lua cheia, porque se as cargas não forem bem cuidadas, a tendência explosiva com certeza, não só pelo fato da lua cheia, mas também pelo fato do eclipse em si. O que pode ajudar é que no emocional a gente tem aqui um sextil com Saturno, né? 5 graus, mas para a lua e sol a gente considera a distância. Um sextil com a lua e um trígono com o sol. Favorece a gente dar uma ancorada, né? Principalmente se, como eu falei, se essa carga vier muito forte. Então pode aproveitar nesse sentido, dar uma estruturada, dar uma segurada, né? Expressar, não é deixar de expressar aquilo que sente, mas expressar aquilo que sente, dar vazão ao emocional de forma estruturada. Parece uma coisa contraditória, mas não é. Às vezes você vai encontrar uma forma para fazer que não seja de uma maneira explosiva. Agora, quando a gente deixa acumular, não tem jeito, né? Não há Saturno que segure. Aí explode e o que acontece é sofrer os rigores de Saturno. Então vem com aquele pulso firme ali, com aquele punho forte para dar uma, né, meio que colocar a gente de volta no eixo. E o ascendente caindo a 26 graus de Áries, né? Pedindo pioneirismo, coragem, ousadia, força para a independência, para abrir o próprio caminho, para iniciar coisas, terminar coisas. E muito conjunto aqui ao nó do norte, né? Aonde sai a energia negativa que entrou e espero eu purificada pelo nó do sul que está na oposição, né? A energia entra aqui, eu já falei isso outras vezes, e o momento dos eclipses é intenso para isso, então entra uma energia que precisa ser purificada, negativa, e essa energia tem que sair no lado do nó do norte transmutada, transformada, e trazendo a leveza, porque se essa energia é mais um potencial de carga, né? Se essa energia for mantida dentro de nós, dentro do mapa, né? Dentro do nosso sistema, do nosso mundo, ela vai catalisar conflitos, e esses conflitos podem vir à tona também durante essa fase de lua cheia eclipsada. Então, é mais um potencial aí que a gente precisa prestar atenção, mais uma mandala que pede limpeza, pede purga para a gente trabalhar. E lá no meio do céu, a bússola, o destino, a 26 graus, o signo de Capricórnio, mais uma vez com um Plutão marcado ali em conjunção. Então, nem adianta negar, né? É limpeza, é transformação, é lidar com as cargas, olhar o que foi exposto, olhar aquilo que é pútrido, trazer isso à tona e limpar, transmutar, transformar, sair do outro lado renascido, né? Ressurgir das cinzas, passar por esses inúmeros testes que o Plutão pede e que, né, pode culminar em algo explosivo mais uma vez. Então, olha só, já é mais um indício de que se a gente não zelar pelas cargas, se a gente deixar para chegar na lua cheia, a coisa pode pegar de uma forma que a gente não está esperando. Então eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, que a gente precisa eliminar o máximo de carga, chegar aqui com a maior leveza possível. Isso eu estou avisando desde que o mês de outubro começou, mas principalmente agora olhando, né, para mandala aí da lua cheia com eclipse parcial. Então, e o Plutão marcado ali, quer dizer, da vida pública, da carreira, está esperando que a gente seja empoderado, né, por essas energias aqui, por aquilo que a gente alcançou, os resultados que a gente alcançou, mas para isso a gente precisa purgar, limpar, deixar o negativo de lado e avançar de forma mais leve. Vamos seguir agora para o quarto minguante, onde a fase começa a se fechar, para a gente ver quais os desafios estão desenhados ali. Bom, essa é a mandala do quarto minguante, né? Acontecendo no dia 5 de novembro,
às 5h36 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para contagem, Sol a 12 graus do signo de Escorpião e a Lua a 12 graus do signo de Leão, né? Então, o momento ali do fechamento que a tensão da quadratura minguante, né? O momento exato que para a astrologia marca o quarto minguante, começa a se fechar essa energia com a força de Leão ainda, né? Trazendo vigor, trazendo uma necessidade da gente se animar, né? Porque foi uma alunação muito intensa, a gente trabalhou com energias muito densas, precisando muito de um momento de animação, de festejar, de comemorar alguma coisa, nem que seja que a gente tenha, né, passado por toda essa turbulência energética do sentido astrológico aí durante o mês de outubro. Então a gente chegou em novembro, né? E o momento da reflexão, da introspecção, que às vezes não combina tanto com essa festividade que o Leão tem, mas que pede que a gente mergulhe de uma forma mais entusiasmada para dentro para ver aquilo que ainda precisa ser eliminado. Sim, a gente ainda está numa fase, né, dentro dessa alunação que começou com eclipse, né, teve o auge com eclipse, agora continua a finalizar e precisa mais uma vez que a gente jogue as cargas fora, faça a limpeza. E essa quadratura de Escorpião-Leão, né, que traz muita intensidade e muita energia, às vezes até de luta, né, porque o Leão é muito corajoso, tem muita ousadia, tem muita garra e às vezes parte para a briga mesmo. E o Escorpião também não foge. Então, são duas energias intensas e são signos chamados de fixos. Então são energias que dificilmente mudam, né? É aquilo ali e pronto. Então tá animado, tá animado. Tá intenso, tá intenso. Vai brigar. Dificilmente muda de ideia. Mas o emocional ali já tá, né, com um pouco mais de força do que estava antes. Continuar as finalizações requer ainda mais força, né? Porque muita coisa pode não ter vingado durante essa alunação por motivos óbvios, né? Os eclipses ali dificultaram muito a nossa vida durante essa fase. Então pode ser que tudo aquilo que a gente começou agora precisa jogar um monte de coisas fora para abrir caminho para o novo, para a nova fase, para a nova alunação. E a partir da próxima alunação que vai acontecer em Escorpião, no dia 13, dá uma revitalizada nos projetos que podem ter sido prejudicados durante a alunação em Libra com 2 eclipses. Então vale a pena olhar muito para esse lado, mas também questões emocionais aí que envolvam a sua identidade, a nossa identidade, aquilo que a gente muitas vezes evita mostrar. O Sol passando em Escorpião traz uma clareza muito grande e às vezes a gente tende a se esconder disso que o Sol tenta revelar. Então vai lá aquele raio de luz que penetra na profundeza da represa, né? Iluminando lá o fundo da represa, a gente vê uma coisa ou outra, né? Alguma criatura ou outra passa ali, e às vezes essa luz incomoda aquilo que está escondido, aquilo que deveria vir à tona e não deixa, né? Faz de tudo para não revelar. E ainda é intenso porque tem o Marte aqui, né? O Sol a 4 graus de distância, muito próximo para um Sol. Então, o Marte está conjunto ao Sol e formando também a quadratura com a Lua. O emocional pode desencadear toda essa intensidade do Marte, essa agressividade dele em conflitos, né, em irritação. Geralmente, aspecto com Marte é muito bom para a gente se autoafirmar na busca, né, na realização daquilo que a gente quer, mas para isso a impulsividade que pode vir daí acaba colocando tudo em risco e até atrapalha. Então é muito importante zelar também por esse lado. E uma outra quadratura, vocês acharam que tinha acabado? De Lua e Júpiter, né? Assim como, né, teve o auge também de Sol e Júpiter, trazendo mais um resultado, né, mais um ciclo que chega ao auge, mas também dessa energia da clareza sendo desafiada para expandir, para crescer, para colher os benéficos aí que o Júpiter traz como grande estrela da sorte da astrologia. E a motivação pode não vir muito fácil. Eu falei do entusiasmo lá a princípio da Lua em Leão, mas essa quadratura com Júpiter requer que a gente enxergue profundamente ou enxergue além daquilo que a gente está sentindo.
naquilo que está sendo o comum ali. Então, para continuar desenvolvendo, para continuar crescendo, a gente precisa mergulhar ali dentro, trazer à tona essa fé interior e continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo nesse quarto minguante. E o ascendente caindo a 18 graus de Escorpião conjunto ao Marte, né? Então a gente tem Sol, Marte e ascendente. Toda a intensidade, toda a profundidade, né? O eletrizante, passional, intenso naquilo que sente, aliás, intenso em tudo que faz, né? Tem sempre muita paixão, por assim dizer, demonstra sempre uma intensidade que às vezes ela pode ser até muito, né? Da pessoa não conseguir conter, e durante essa fase de quarto minguante que pede a princípio uma introspecção, pode ser difícil que toda essa intensidade não se manifeste no emocional de diversas formas. Mesmo com questões de cargas ainda, de cargas explosivas, né? de emoções fortes e profundas, intensas, coisas que mexem mesmo, ou coisas que chocam a gente até, e que a gente nem está esperando. Tudo isso também vai precisar que a gente incorpore. Mas onde está o signo de Escorpião? Uma das principais energias desse signo, além de investigação, de ir profundo ali no que precisa, é a capacidade de renascimento, de ressurgir das cinzas. Então, a partir dos desafios, a gente vai desapegando, né, do medo, da perda, de tudo aquilo que a gente achava que precisava, vai se transformando em algo mais forte, melhor, saindo do outro lado com uma energia muito mais poderosa. Esse é um dos principais sentidos ali. Então a gente vem de uma fase muito intensa, né, de muita carga, agora talvez a gente esteja começando a acessar curas. Só que, assim, é como eu sempre falo, não adianta só assistir e tal, é preciso buscar, né, um período aí que as más águas podem ser curadas, mas a gente tem que estar numa jornada de cura. Não é que, ai, que alívio, né? Finalmente está chovendo lá fora, lavou toda a minha alma, meus sentimentos. Às vezes até funciona tomar um belo banho de chuva, mas é preciso estar num processo, num caminho de busca por cura para aproveitar. E o meio do céu caindo a 7 graus de Leão, né? A bússola aí do período dessa fase da alunação pede também que a gente tenha garra, coragem, ousadia, se anime, se entusiasme, brilhe também, né? Porque mesmo que seja uma fase de maior introspecção, da gente ficar mais quieto, ainda assim é possível brilhar e irradiar a nossa luz, principalmente positiva, né? E principalmente se a gente veio de todo aquele trabalho de limpeza que foi indicado nas fases anteriores. Vamos dar uma pequena olhada na lua nova da próxima fase, uma lua nova em Escorpião, aquele pequeno spoiler para a gente já antecipar um pouquinho o que está por vir. Então aqui, né, a lua nova acontecendo no dia 13 de novembro, a próxima, né, essa já é de Escorpião, às 6h27 do horário de Brasília, mapa traçado para Contagem, Sol a 20 graus, de Escorpião, Lua 20 graus de Escorpião, marcando a conjunção, no momento da Lua nova. Importante que se diga, sem eclipse. Então é uma Lua nova que a gente pode estar, como eu falei antes, começando aqui um processo de cura após tudo que se passou. O Marte ainda vai estar conjunto aqui, trazendo uma impulsividade, né? Uma força ali para criar conflitos e tudo mais, que requer um pouco de atenção. E não é só isso, porque olha o Sol chegando aqui para fazer a oposição com Urano, né? O auge aqui do ciclo. O Marte já vai ter feito esse auge, então vai ser também um período de muita ruptura, de muita tendência à rebeldia. O Marte e Urano, né? O Marte fica quase que impossível de conter, né? Quando o Marte faz aspecto intenso com Urano. É muito rápido, acelera demais. Já estava intenso, então dá essa acelerada aí. Então esses potenciais todos a gente vai ter que trabalhar com muita atenção, mantendo os radares a 1000% ligados, porque, né, é uma lua intensa, uma lua nova intensa, porque vai acontecer no signo de Escorpião, dá a possibilidade da gente curar um monte de coisa, mas tem Marte e Urano, Sol e Urano, então muita
né? Imprevisibilidade também, potencial de ruptura, de rebeldia para quebrar correntes e para buscar maior liberdade. Então, para fechar, é tudo isso que a gente tem aí durante essa lunação em Libra. Vamos nos preparar porque os desafios são grandes. Começa com o eclipse, tem o auge com o eclipse, segue na necessidade de limpezas, purgas e muito mais. Espero que tenha sido útil aí, luz para todo mundo durante esse período e busquem principalmente aí aliviar as cargas emocionais para não deixar para esses momentos explosivos que estão desenhados aqui durante essa lunação. Ficou bem claro que além de ter 2 eclipses, né, o eclipse do dia 14 de lua nova e do dia 28 de lua cheia, a gente tem também uma necessidade muito grande de purificar, de limpeza, de purgas, de transformação, de eliminar o negativo. Isso vai ser uma tônica muito forte na próxima semana, inclusive. A gente precisa olhar para esses lados e desarmar essas cargas, né? As cargas na coletividade já andam pesadas demais. A gente não precisa que essas cargas que já exercem uma pressão, uma influência, né, o social, como eu falei lá no início, elas armem ainda mais as nossas cargas internas, desestabilizando a gente, tirando a gente do eixo, bagunçando tudo. Então é nesse sentido, a gente precisa purificar. Isso ficou bem claro ali nas mandalas, né, principalmente do quarto crescente, da lua cheia, e quando chegou lá na minguante, a gente viu que dá para colher um fruto, né, um resultado positivo, trazer um maior entusiasmo, uma animação maior, que é favorável mesmo no momento de maior introspecção do ciclo. Só que disso tudo vai depender como a gente vai lidar com as cargas, como a gente vai limpar, né? Vai dar vazão. É uma das coisas que eu mais repito aqui no canal, dar vazão ao emocional sempre. Mas sempre tem que fazer? Sim, sempre é necessário, porque é um fluxo, né? Mais que a gente tente conter as águas do mundo, elas não se contêm por muito tempo. Então, aquilo precisa jorrar, aquilo precisa correr. E quanto mais a gente limpa, mais vem. Só que chega uma época, né? Chega um determinado momento que a coisa começa a ficar mais pura, vamos dizer assim. Né? Uma analogia aí, a gente começa a ter as emoções com um pouco mais de tato, de entendimento, né, de talvez inteligência emocional, vamos usar essa palavra da moda aí. A gente vai aprendendo a lidar com aqueles momentos de maior carga, de maior explosão. Então, à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, que é um trabalho constante, a gente vai continuar, né, aprendendo, né, trabalhando a vida inteira, como eu falei no outro vídeo. Às vezes a gente chega num certo patamar e não é que fica tudo fácil, mas a gente acessa outros níveis, outros patamares de aprendizado que são necessários. Então, quanto mais a gente tiver consciência de como funciona o nosso emocional, isso pode vir a partir do estudo da Lua ou simplesmente, né, entrando em contato com aquilo que a gente sente. E aí fica um alerta, porque nem sempre é possível que a própria pessoa ali faça isso. Às vezes é necessário ferramentas que essa pessoa só vai conseguir trabalhando em terapia. Então é muito importante também manter a mente aberta, porque a gente não consegue saber tudo. E existem, né, milhões de formas de conseguir a ajuda, desde que a gente queira, desde que a gente se disponha a fazer esse trabalho. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais do potencial de lua do seu mapa natal, como que funciona o entusiasmo, a motivação, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.